E aí, meus consagrados, bom dia, ou boa tarde, boa noite, sei lá que horas você vai assistir, hein? Mateus 6, 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aí Jesus ensina a fazer a oração do Pai Nosso. E aí esse trecho de evangelho aqui é muito rico, então eu vou pegar essa primeira parte aí. Talvez a ideia que a gente tem de usar a palavra rebuscada, texto bonito, eu falo direcionado a Deus, uma oração mais longa, cheia de, sei lá, cordialidade e uma estrutura de, fiz uma oração bonita, fica parecendo que a gente vai, de alguma forma, agradar a Deus por isso, pelas palavras, e mover Deus pela força das palavras. E a força vem dele. Então, às vezes, a gente pode pensar que pela nossa força, pelo nosso método, pela nossa estrutura de oração, pelo contexto da oração, por fazer bonito, às vezes até no caso de fazer uma oração na igreja, com o microfone na mão, e falar, nossa, que oração que ficou bonita, ficou poética, não sei o quê. Não adianta. É pela força dele, que infunde em nós a força dele, e a gente consegue fazer a oração que seja sincera e plena. Então, o relacionamento com Deus, ele é fácil de fingir, é fácil da gente acreditar que se relaciona com Deus, quando na verdade não tem relacionamento. Então, às vezes a gente pode fazer a oração mais bonita do mundo, poética, a gente pode fazer algo que a gente fala, nossa, eu falei umas coisas bonitas para Deus, mas se não tiver sinceridade no coração, se não tiver na presença dele, se não vier a força dele e o Espírito Santo que nos move a orar, nada muda. A oração não muda Deus, diz C.S. Lewis. Muda aquele que ora. Então, se eu oro, se eu rezo, se eu comunico com Deus, se eu paro e expresso uma oração para Deus, seja ela qual for, é preciso entender que algo em mim tem que mudar. A gente é um pecador que precisa se reconciliar com Deus, a gente é um pecador que precisa se relacionar com Deus, a gente é um pecador que, acima de qualquer coisa, necessita de Deus, e às vezes, muitas vezes a nossa oração é uma oração que revela um amor necessidade, como C.S. Lewis também fala. Eu necessito de Deus, necessito do perdão de Deus, necessito do sustento de Deus, necessito do poder de Deus para que eu possa orar corretamente. Depois Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, e aí ele vai falar que, ao final das contas, que seja feita a tua vontade. Então, o fato de orar e se aproximar de Deus deve fazer com que o nosso coração possa estar, de alguma forma, inclinado a Ele. Então, é como se, quando eu começo a orar, Deus já fez alguma coisa em mim antes. É Deus que prepara o terreno para a oração, é Deus que nos move para a oração. Então, a oração que é expressa a partir de alguém que, primeiro, foi tocado por Deus, infundido o Espírito Santo de Deus em nós, vai fazer com que a gente possa ter uma comunicação com Deus mais sincera, mais verdadeira. Então, o convite que eu tenho é para a gente ter esse entendimento de que a nossa oração precisa, acima de qualquer coisa, ser sincera, ser um coração que realmente se coloca na presença de Deus, um coração que realmente quer expressar para Deus o que tem passado na vida. Então, mesmo que às vezes a gente venha com pedidos, eu preciso pedir ao Senhor isso e isso, colocar uma situação e outra, e se curvar à vontade de Deus, o que a gente precisa entender é que é necessário que o nosso coração seja um coração sincero. Não é pela nossa força, é pela força dele. E o que ele faz conosco é rasgar nosso coração e expor a gente como a gente é. Então, quando a gente começa a orar, Deus nos vê integralmente como a gente é. Não há disfarce para Deus, não adianta querer atrair o agrado de Deus com posicionamento, com palavra, com atitudes, porque a gente está pensando que está fazendo bonito. É sobre a sinceridade de um coração que se curva à vontade de Deus, à presença de Deus e, acima de tudo, receber o Espírito para poder fazer a oração. A oração não muda Deus.
Não é pela nossa força, pelas nossas convicções, não é pela força e o poder de Deus para entender aquilo que passa e administrar a nossa vida. Então a nossa oração precisa ser uma oração que se curva a Deus e fala: seja feita a tua vontade, administra a minha vida, Senhor. Onde hoje você precisa, responde aí nos comentários, onde hoje você precisa que Deus administre a sua vida? Que seja feita a tua vontade, que você se curva à vontade de Deus e deixe que Deus assuma isso para mim, porque não sei o que fazer, não sei como fazer, ou eu preciso que seja do seu jeito. Talvez a oração que a gente possa expressar nesse dia é falar para Deus: Deus, eu preciso que seja do seu jeito. No profissional, na família, nas finanças, eu preciso que seja do seu jeito. Em todas as áreas da minha vida, eu preciso que seja do jeito de Deus. E isso se dá no relacionamento com Deus, e Deus nos convence a nos comunicar com Ele, a nos voltar a Ele com o coração contrito, com o coração sincero, com o coração que agora sabe que Deus tudo vê e que ele precisa estar rendido à vontade de Deus. É preciso que seja do jeito de Deus. Porque se não for do jeito de Deus, vai dar ruim. Falou! Até a próxima. Fique com Deus. Deus é bom. Responde aí o que eu perguntei. Ou então, se você chegou até o final, faz essa profissão de fé. Como é que é? Os comentários. É preciso que seja do jeito de Deus.